Olá, eu sou a Ana, é, a J.K. Blooming, escritora do Wattpad, e hoje vou ser entrevistada pelo Projeto Persona. Oi, gente, aqui é a Mila. Hoje eu tô aqui com a Yasmin pra entrevistar a Carol, ou melhor dizendo, a J.K. Blooming, lá do Wattpad. Oi, Carol, tudo bem, amiga? Como é que você tá? Eu estou bem, muito obrigada. E você, como vocês estão? Eu tô bem. Como é que tu tá, Yasmin? Olha, eu estou muito bem. Estamos aqui todos felizes por estar com esta maravilhosa autora, J.K. Blooming. Muito Ui! obrigada. Olha, amiga, eu devo admitir que tá sendo uma honra te ter aqui. Primeiro porque a gente tá começando agora com o projeto e até que a gente tá tendo um movimento bom. E com relação à primeira onda de seguidores que chegou, quando eles começaram a pedir autores, nossa, eles pediram tanto você, sério, que eu fiquei assim, meu Deus, quem que é essa menina? Eu preciso descobrir quem que é essa menina. Eu fui stalkear lá, fiquei tipo, meu Deus, eu preciso descobrir quem é, quem que eles estão pedindo, quem é essa pessoa, meu Deus. Daí quando eu fui olhar, eu descobri que eu já tinha um monte de fanfic sua na minha biblioteca, meu Deus. Meu Deus, digo eu, porque nem eu sabia que era tanto assim. Ai, amiga, sério, tá, é muito bom ter você aqui no Persona. Seja bem-vindo. Obrigada mais uma vez. Poderia me falar um autor que te inspira? Pode ser uma autora ou pode ser autores também. História Desconhecida. Ela é minha amiga, mas eu admiro muito a forma como ela escreve, a forma como ela consegue ter tantas ideias incríveis. Então, ela é uma das minhas maiores inspirações, vou falar assim, escrever fanfics. Porque ela participou bem no início de quando eu comecei a escrever. Então, ela é uma inspiração como escritora. Sim. Entendo completamente. Também tenho uma amiga que admiro bastante ela também. É ótima. Quando você está em posição de leitora e não de autora, você se acha muito crítica com o que lê? Você fica muito preocupada com os detalhes? Fica muito, não, mas isso aqui, isso ali? Ou você é mais aberta, você fica mais preocupada em aproveitar a história? Ou talvez seja uma mistura dos dois, como é? Eu me preocupo mais em aproveitar a história. Pra me ser algo crítico, assim, é só se por acaso alguma coisa me afetar, sabe? Em questão de valores morais, ética, não só minha, mas como as pessoas de fora também. Agora, eu sempre procuro ver o porquê aquela pessoa escreveu sobre aquilo. Então, eu tento entender, mesmo que aquilo lá me toque um pouquinho o coração, alguma coisa assim, eu tento ver os dois lados. E pra chegar a ser um pouco crítica, é só se realmente me afetar bastante, eu achar que aquilo lá não tá respeitando alguém ou alguma cultura, ou valores, como eu falei, e ética, essas coisas. Entendi. Muito boa aí sua colocação. Eu achei muito interessante também. Acho realmente tem que dar uma crítica assim também construtiva para quem está escrevendo sobre determinado assunto, porque pode estar errando em algumas questões. Beleza. Um gênero que você quer se arriscar a escrever? Eita, um gênero. Terror. Eita, terror? Eu não tenho muita facilidade em escrever histórias que têm um lance meio místico, mas terror é o que eu mais me sinto com dificuldade. Então, é um que eu gostaria de arriscar e tentar fazer alguma coisa legal. O meu gênero Ai, favorito, né? gente. Nossa, enquanto é o que a Carol tá tentando enfrentar, a Yasmin tá tipo, meu Deus, é o meu favorito. Ai, gente, eu sou meio cagona pra essas coisas, eu tenho muito medo de filme de terror. Por mais que eu goste, eu sou muito cagona. Eu sou aquela pessoa que fala, não, vamos ver aquele filme de terror e tal, mas na hora que tá assistindo, eu sou aquela pessoa que mais grita, que mais fica, meu Deus, não, gente, tira, desisto.
Eu sou assim. Quanto a gênero terror, eu já tentei escrever uma vez, só que eu escrevi uma coisa e eu comecei a ficar com medo da minha própria história e parei. Meu Deus. Então eu nunca mais sentei, mas Agora eu tinha vontade de fiquei tentar muito também. Nossa, chegar no nível de escrever que você ficar com medo do que você tá escrevendo. sensacional. Muito bom, Aí eu gente, parei. muito bom. Como foi que começou, assim, o seu rumo na escrita e produção de fanfics? Tipo, como foi, assim, o gatilho, o engate, assim, de você falar, aconteceu isso, isso e isso, vou começar a escrever fanfics. Como foi? Se me perguntarem assim, exatamente como foi, nem eu mesma sei explicar. Mas foi bem depois que um tempinho bem pequeno depois que eu entrei na categoria K-pop. Aí eu comecei a gostar bastante e eu resolvi escrever rascunhos no Word sobre histórias aleatórias. Eu nem lia fanfic nessa época, foi algo bem aleatório mesmo. Aí uma colega minha da escola falou: por que você não publica numa plataforma chamada Wattpad? Aí eu comecei, foi aí e até hoje eu tô lá. Foi bem aleatório mesmo. Quando eu comecei a escrever, foi minha irmã que falou assim, ela que me apresentou o Wattpad. Ela falou, escreva aí um monte de que você quiser escrever. Meu Deus, foi a Qualquer coisa sua eu faço. irmã que te influenciou pra esse mundo? Exatamente, foi a minha irmã que influenciou. Mas, gente! E tipo, eu fui escrevendo e não parei mais. Eu não sabia nem pra onde a história tava indo, eu só tava escrevendo. E tipo, eu escrevi tantas páginas que eu fiquei me perguntando como é que ela ia passar pro Wattpad. Eu me perguntava isso também, eu falava, mas aquela partezinha do Wattpad é só uma página? Mas minha página fica tão longa, então tão pequena. Sim, sim. Ai, gente, nossa, a maneira que eu comecei, assim, foi muito louca. Foi tipo assim. Primeiro que eu entrei, não foi nem por causa do Bangtan ou do K-pop. Eu comecei, assim, escrevendo história original, sabe? Eu comecei primeiro por causa de uma coisa chamada RPG, que, meu Deus, ou uma época que eu me arrependo. Nossa, eu comecei assim por causa da minha prima, que ela falava muito de RPG e ela me contava e eu ficava intrigada com as histórias, porque eram umas histórias assim, bafônicas, né? Aí eu ficava, nossa, eu também quero fazer isso aí, como que faz? Daí, ao mesmo tempo que eu comecei a entrar nessa parte de RPG, eu comecei a escrever também história original. Aí depois eu conheci o Bangtan e eu descobri dentro do próprio Wattpad, que eu já escrevia lá no Wattpad, eu descobri que existia fanfic. Eu fiquei, vamos escrever fanfic, Camila? Vamos. Eu nunca entendi muito RPG, então nem sei como que é. Ai, amiga, Também é nunca assim. Não quero saber, não. Deixa quieto, deixa em off. É bom não saber, não. Na verdade, eu fiquei muito interessada em RPG por conta de uma série, Stranger Things, que os meninos jogavam aquele jogo ali e eu comecei a ficar interessada naquilo dali, né? Eu não tenho muita paciência. Não sei. Ai, meu Deus do céu. Beleza, acho que agora é minha pergunta, né? Uhum. Beleza, agora qual foi o comentário mais sem noção que você já recebeu? Ai, graças a Deus eu nunca recebi muito comentário assim de ódio nem nada, não. Mas um que eu achei bem estranho, na verdade, é porque Beast é uma história para maiores de 18 anos, né? E a personagem entrou e começou a reclamar sobre a história ser aquilo, perguntando se ela podia ler só as partes normais. Aí eu falei, ué, pode ler o que você quiser, né? E ela começou a criticar as partes, né, mais íntimas, como se aquela história não tivesse que ter aquilo escrito, sendo que eu sempre que escrevo uma história assim, eu deixo os avisos, eu falo, se você não gosta, não precisa ler, ou então Sim, pule. E ela começava a criticar essas partes, como se ela tivesse, não é nem direito, mas como se ela realmente quisesse que eu escrevesse uma história com o que ela quisesse. Isso Uhum. acabava me afetando um pouco, porque eu pensava, gente, mas será que tá tão ruim assim? Aí ela chegou a falar comigo no privado, perguntando se eu podia escrever uma história daquele jeito, mas sem as partes, sabe? E eu ficava, não posso escrever assim. A história surgiu daquele jeito, vai ficar daquele jeito. Então foi isso. Acho que é a coisa que mais tem noção, porque a história falava sobre isso e a pessoa não aceitava, mesmo que ela estivesse continuando lendo. É até assim um pouco.
sou até um pouco, desculpa a palavra, mas sou até um pouco burro da parte dela. Porque ela entra numa história em que ela sabe que o conteúdo é daquela maneira, tem avisos, tem provavelmente na sinopse, tudo. E aí ela entra e simplesmente não quer que ela encontre aquilo, sendo que ela foi avisada que ela iria encontrar. Amiga, alguém avisa? É desse jeito. Conveniente da parte dela mesmo, muito desrespeitoso, porque você escreve uma fanfic, não tem que chegar e falar e dizer como deveria ser. A pessoa tem suas expectativas, o autor escreve de um jeito assim. Não, é muito feio, foi muito feio a atitude dessa pessoa, viu? Sim. Você pretende trabalhar, assim, com a escrita? Ou você faz dela somente um hobby? Tipo assim, você prefere fazer alguma faculdade de letras, jornalismo ou alguma coisa pra continuar escrevendo livros? Ou você prefere manter a escrita, assim, como um hobby, só no off, quando você chega em casa do trabalho, aí você vai escrever, faz aquilo pra relaxar? Como que é esses seus planos? Atualmente eu vejo ela mais como uma coisa um hobby que me faz bem. Só que eu ainda tenho em mente, mais pra frente, quando eu terminar a minha faculdade e conseguir colocar minha vida no lugar, tentar fazer algo que envolva a escrita. E eu penso bastante em cinema. Nossa, É, cinema é muito bom. então eu penso nisso, mas atualmente eu planejo deixar ela na linha que ela tá indo. Se aparecer algo maior, obviamente eu quero sim, porque é algo que eu amo fazer, eu amo escrever. Então eu vou dar essa oportunidade. Mas atualmente, se continuar, vai nessa linha que tá indo, e mais pra frente eu penso em fazer algo a mais que se relacione à escrita. Inclusive, qual faculdade que você tá fazendo? Eu faço enfermagem. Enfermagem. Nossa, meu Deus, eu tô começando a ficar cercada de pessoas que fazem enfermagem. É incrível. Meu Deus. É um sinal, talvez. Ai, meu Deus. Não, amiga, não diga isso. Não diga isso, pelo amor de Deus. Você, assim, com relação a escrever, assim, e esse lance da faculdade, é um pouco, assim, você acha que é um pouco complicado de administrar o fato de ter todos os estudos e de ter o fato de que você também tem que manter o perfil em atualização, até porque você tem bastante história, né? Tem bastante seguidor. Mesmo assim, sendo algo um pouco chato de se acontecer, tem algumas cobranças, né, dos leitores em cima dos autores com relação à atualização de histórias. Como é isso? Sim. Até que atualmente tá tranquilo, vou dizer assim. Eu consigo colocar, tanto atualizar as histórias, quanto escrever os rascunhos e revisar e postar. Eu tento fazer todas as coisas da faculdade nos dias que a minha mãe tá em casa e nos dias da escrita, nos dias que ela tá trabalhando, eu faço as coisas da escrita. Às vezes ainda não dá tempo, assim, eu tenho que me dedicar mais à faculdade, mas em outros dias eu já consigo escrever uns 3 capítulos de uma vez para atualizar no fim da semana, ou na semana que vem, ou então naquele mesmo dia. Aí vai como o meu dia estiver tranquilo. Mas eu consigo até atualmente, tá? Acho que até pelo fato de ser um pouco à distância o ensino, né? Esse tempo agora, tá me facilitando um pouco em questão dos estudos e a escrita. Entendo. Realmente, assim, eu fico pensando, né? Eu tô, assim, no ensino médio ainda. Aí, daqui a pouco eu começo a fazer faculdade. Eu fico pensando, assim, Porque, ainda assim, quando a gente tá no ensino médio, ensino fundamental, puxa muito ainda, mas é uma coisa que dá mais pra controlar, assim, né? Aí, mas faculdade é uma coisa que puxa muito. Aí eu fico tipo assim, meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar aquele medo? Às vezes eu fico nessa, sabe? Nossa, eu queria tanto escrever agora, mas eu preciso fazer aquele trabalho, eu preciso ler aquele artigo, eu não posso escrever. E meu coração dói, mas eu tenho que fazer a coisa da faculdade primeiro, porque senão não vai dar tempo. Então, tem que saber equilibrar. Minha rotina não é muito regulada, mas eu tento colocar as coisas no tempo. Mas também é importante a pessoa não se cobrar tanto com isso, porque tem leitor que gosta de ultrapassar os limites e acha que o autor tem a obrigação de ficar atualizando sempre que eles quiserem. Sim, então, verdade, tem isso também. Tem que equilibrar mesmo, tem que dar
tem que tomar cuidado com isso também, senão desgasta mesmo a saúde da pessoa. Ok. Temos aqui uma pergunta de um leitor. O user dele é Han My World. Ela perguntou o seguinte, sinto muito. O que fez você perceber que cresceu diante a escrita? A partir do momento que eu comecei a me preocupar em fazer algo bom, não só escrever, mas também passar exatamente aquilo que eu queria através da história, passar a estudar certo assunto, pesquisar uma lista de sinônimos sobre tal palavra e sempre ter aquela preocupação que eu não podia deixar alguma coisa passar despercebido, sabe? Planejar sempre a história, planejar cada enredo do personagem, cada narração e tentar dar tudo de mim naquela história. Não de uma forma que me sufocasse, eu sempre tentei manter a calma e pensar, eu consigo fazer isso, mas eu também não preciso me cobrar tanto. Então, eu tentava fazer aquilo de um jeito que ficasse tanto profissional, mas que também mostrasse aquilo que eu sentisse através da história, aquilo que eu queria passar pelos personagens. Então, foi a partir daí, quando eu deixei de escrever só deixei assim, simplesmente deixei aquele lado meu que só escrevia e passei a escrever com todos os meus sentimentos, com aquela preocupação, mas também aquele amor que eu fui percebendo com o tempo a partir do que eu fui escrevendo, do que eu fui produzindo. Certo. Muito bom, amiga, muito bom. Meu Deus. Teve uma menina que ela mandou 2 perguntas, que é a Ellie Baby, do @livevives, eu acho que é assim que fala. Uma das primeiras perguntas dela foi: o que você acha essencial em uma história? Eu acho que todas as minhas respostas vão ter alguma coisa com sentimentos, mas sabe aquele momento que você lê uma história e você consegue sentir exatamente aquilo que o leitor quis passar para você? A mim é aquilo, é você sentir exatamente o que o escritor está querendo te passar. Então, quando eu leio uma história e eu percebo que ele deu tudo de si nela, que lá eu me conecto com os personagens, mas ao mesmo tempo eu tô conectada com o autor daquela história, é essencial. Aquela conexão entre os personagens, o leitor, o autor, que você entra naquele universo. Porque, para mim, livros são universos diferentes. E a cada vez que eu consigo entrar em um, que eu consigo me enfiar na história, para mim é maravilhoso. Então, acho que o essencial é isso, essa conexão entre essas 3 pessoas, ou esses 3 personagens. Eu acho que quando a gente lê, assim, uma história, quando a gente tá acompanhando, assim, uma fanfic que ela tem, a maioria, né, que tem muito sentimentalismo, envolve muita narrativa, assim, aquela coisa que mexe com o emocional, a gente fica realmente mais apegada, né, à história, a gente fica mais ligada de certa forma com os personagens. É uma coisa, assim, estranha, mas é muito bom. A segunda pergunta da Ellie Baby foi: no início, ou até hoje, não sei, você tem medo? Você fica insegura? Tenho. Medo e insegurança são algo comum de todo mundo. Principalmente, eu acho que o escritor, ele sempre vai ter aquele medinho, sempre que vai publicar uma história ou postar um capítulo, ou então até mesmo publicar um livro, tem aquela insegurança. Será que as pessoas vão gostar? Será que elas vão aprovar aquilo que eu fiz? Então, acho que medo e insegurança são coisas que caminham com a gente todo dia. Dia após dia, a gente vai ter aquela coisinha, independente do que você for fazer. Mas isso é uma coisa que a gente tem que aprender a trabalhar. E todas as vezes que você tiver medo, na verdade, você pensar assim, eu consigo fazer isso porque eu estou fazendo. Eu sempre pensei assim, que o fato de eu ter uma ideia e conseguir produzir e desenvolver aquela ideia já me faz uma pessoa boa, uma pessoa incrível naquilo que faz, falando assim. Porque eu amo fazer aquilo. Então o importante é eu amar, eu estar fazendo aquilo porque eu gosto. Não porque por puro medo. Medo a gente vai ter. Só que colocar o amor acima disso, assim como da insegurança também. Muito sábio esse conselho, gente. Gravem. Muito bom. Geralmente todo artista é muito inseguro com sua arte, né? Tem alguns que, né, são muito confiantes. É bom, né? Mas faz parte, é mesmo, faz parte.
Vamos lá. Próxima pergunta, Lala, com seu user é Shy Aid. Ela perguntou o seguinte: tem alguma marca registrada? Tipo, uma coisa que tem em todas as suas fanfics. Acho que aquilo de eu sempre tentar colocar algo de fora, algo que as pessoas precisem entender um pouco melhor. Meio que abrir um pouco a cabeça, sabe? Ter um pensamento mais amplo sobre as coisas. Eu não vou dizer que eu tenho uma marca registrada fixa, porque eu acho que não tenho, mas eu sempre tento colocar nas minhas histórias coisas assim. Desde assuntos como sexualidade, ou culturas diferentes, ou então um romance meio bagunçado, amor à primeira vista, seja lá aquilo que for. Eu sempre tento colocar algo diferente. Nem que seja com um personagem que vai aparecer uma única vez. Mas eu tenho isso de colocar essa diferença no meio da história. Meio que para defender alguma coisa. Talvez as minhas histórias passadas não tenham tanto sobre isso, mas a partir de Your Blue Hair e Beast, eu começo a colocar essas coisas. E até nos meus rascunhos também tem algumas histórias que eu coloquei alguns assuntos diferentes. Eu acho que é sempre bom a gente dar essa mudada, né, nas histórias entre uma e outra, pra não ficar essa coisa tão repetitiva. Eu acho que isso é até um pouco ruim. Mas, de certa forma, eu acho que tem uma coisa que deixa sempre assim marcado em todas as nossas histórias. Tipo assim, eu falo isso como autora e tal. Imagino que pra você também deva ser assim. Tipo, o fato de a gente tá sempre desenvolvendo e sempre melhorando, sabe? Então, assim, acho que todas as histórias a gente sempre vai ver, os leitores, pelo menos, se eles começarem a prestar atenção, eles sempre vão ver que a gente tá, a gente, autor, a gente tá sempre desenvolvendo mais a escrita, sempre tá, tipo, a cada capítulo tá melhor, a cada capítulo tá sempre progredindo, sempre melhorando. Acho que isso seria, tipo, sei lá, isso é muito, muito bom. Sim, às vezes acontece em um prazo de uma semana, a gente já percebe que a gente deu uma mudada em alguma coisa em relação à escrita. Isso é muito, seja na forma da gente narrar um personagem, ou então na forma de você organizar os parágrafos, a pontuação. Isso a gente percebe muito rápido, essa diferença. A Anan, do arroba mãetamong1. Gente, eu não sei ler isso, perdão. Anan, desculpa, eu não sei ler o seu user. Ela perguntou: você já tem outro enredo na cabeça? Enredo é o que eu mais tenho. Chamo de plot, pelo menos eu falo assim. Não sei se tem o mesmo significado, mas. Amiga, enredo, plot. Só na minha biblioteca não, nos meus rascunhos do Wattpad tem 80. Tem ideias lá pra me produzir até o. Só que os próximos que eu estou planejando publicar é uma história com JK e outra com Taehan. A do JK, ela é um pouco mais dramática e a do Taehan, ela é um pouco mais ousada. Ai, e gente. apenas isso. Nossa, gente, eu sou aquela autora dos memes, eu sou aquela autora que a gente cria não sei quantas dezenas de plots, mas escreve só uma. Ou às vezes não desenvolve nenhuma, fica só lá guardada. Eu sou assim também, eu demoro um tempão. Às vezes eu faço a capa, porque pra mim o caminho principal é a capa. Se eu escrevo a capa, tá tudo bem. Aí eu vou e começo a desenvolver. Só que às vezes a ideia trava, mas aí eu volto a tentar. Aí vai do jeito que minha cabeça, na verdade, começar a planejar aquela história. E aí tem hora que ela desembesta e vai tudo na frente, dá vontade de postar e eu posto ela. Interessante. Eu só tiro umas partezinhas assim, vem um plot e escrevo aqui. Aí depois de um tempo, vem um plot, dou uma escrevida. E fica lá e nunca desenvolvo. Porque eu também não sei como eu vou começar. @amobsbts, quer dizer, amo BTS, desculpa. 130613 perguntou: você poderia dizer alguma coisa para as pessoas que pretendem tornar a sua fanfic física igual a você? Aquelas pessoas que querem também publicar? Que não desistam. Quando você receber, se por acaso você chegar a enviar uma história sua e não tiver resposta, ou então receber uma resposta negativa, não veja aquilo como uma coisa
negativa. Veja aquilo como uma coisa positiva para você reavaliar a sua história e ver o que você pode mudar. Ou então, às vezes é porque aquilo não era para ser naquele momento. Eu falo porque antes de eu receber a proposta da editora Blue Side, eu recebi muitos nãos sobre as histórias que eu mandei. E aí chegou uma hora que eu não precisei fazer nada, simplesmente chegaram até mim. Então, às vezes uma coisa não dá certo, mas é porque ela realmente não tinha que dar naquele momento, porque não era a hora. Então, só não desistam. Não peguem aquele não, aquela resposta ruim ou aquela não resposta como uma coisa para levar pro coração e ser motivo para você desistir. Continua com a cabeça erguida, continua escrevendo as suas histórias, planejando seus enredos, tendo ideias, anotando tudo no papel. E se você achar que a sua história está boa daquele jeito, está pronto. Ótimo. Seja daquele jeito e envie daquele jeito. Porque você já é talentosa simplesmente por conseguir escrever. Porque é uma coisa difícil. Eu falo porque é difícil, não é fácil escrever. Então, Meu só Deus, não a sabedoria. continua Perfeito. seguindo em frente. Nossa, eu tô aqui sentindo que eu tô ouvindo, eu tô sentindo que eu tô ouvindo aqueles podcasts motivacionais, tá ligado? Do Spotify. Nossa, eu tô aqui sentada aqui, olhando pro copo, tô quase chorando. Prossiga. Então, só siga em frente e, mais uma vez, não desista dos seus sonhos. Se é o que você quer, você consegue. É só não desistir. É isso. Perfeito. Gente, Maravilha. meu Deus! Senhor! Na hora de dar sabedoria pra Carol, ele desceu o pote todo. Oh, Deus. Nossa, mano, eu acho que os nãos são muito importantes. Dói Sim. pra caraca. Mas eu acho que os nãos são muito importantes pra gente. Tanto no crescimento pessoal como pessoa, tanto como essa história da gente, assim, com as fanfics e tal. Cara, eu acho que é muito importante pra gente desenvolver, sabe? Nem todos os monstros a gente vai conseguir guerrear na primeira tentativa. Às vezes a gente vai precisar perder várias vezes pra ganhar. Entende? Então, nossa, tô batendo palma aqui pra você. Sinceramente, amiga. Obrigada. Parabéns. Parabéns. A sabedoria da garota, meu Deus. Obrigada, mais uma Meu Deus, é muito fofo. Ai, gente, me ajuda. A última pergunta da última pessoa que mandou é a Linha Nerd, do user Isadora Farias. Ela mandou duas perguntas. A primeira é: tem alguma inspiração? O que você mais aprecia na hora de escrever? Minha maior inspiração é a História Desconhecida, que é a minha amiga, mas eu também tenho outros autores que são de livros físicos, que é a Paula Pimenta. Eu admiro muito ela. Eu acho as histórias delas clichês, mas tão boas de serem lidas. Tem uma leitura tão assim, cativante. Então a Paula Pimenta é uma inspiração como escritora. E eu também admiro a Clarice Lispector, porque ela tem cada conselho inteligente. A escrita dela também é tão boa, então eu admiro essas duas pessoas. E mais a História Desconhecida, que é a escritora de fanfic. E tem uma história também que ela foi o caminho para começar a produzir um rascunho meu, mas eu ainda não terminei. Que eu não lembro o nome do user dela, do Wattpad, mas ela escreve Operação Conquistai. E eu admiro muito, porque eu acho aquela história muito maravilhosa, por mais que ela tenha me feito chorar que nem uma condenada. Meu Deus, eu acho que essa história tá na minha biblioteca, hein? Esse nome não me é estranho. Eu acho que é Lil, o user dela. Eu não tenho Gente, certeza. Conquista Tai. Olha, se eu não me engano, tá na minha biblioteca. É uma história de Hulk, entre Jimmy e o JK. Não cheguei a ler, mas eu conheço. Gente, esse nome não me é estranho. Não me é estranho. não, eu acho que eu já vi. Eu acho. Não, pera aí. Tem o de mim na capa que ele tá com cabelinho laranja? Tem. Sim. Pronto, então eu sei qual é. Eu sei qual é. Eu acho que eu tinha. Ela é muito... Eu acho que eu tinha começado a ler ela um pouco mais pro começo do ano. Tá. A segunda pergunta da Coalinha Nerd foi: você escreve há quanto tempo? E qual a sua história favorita de todas as que você já escreveu? Eu escrevo desde 2018, do início de 2018, assim, oficialmente. Eu comecei a escrever e tô até hoje. Foi então no início de 2018. E a história que eu mais amo, assim, que leva o coração é Beast.
Acho que por ela ter sido uma das minhas maiores histórias e uma das que eu mais me arrisquei a escrever sobre diversos assuntos, ela tem um carinho bem especial no meu coração. Então, Beast é o que eu mais amo. E hoje em dia eu tô escrevendo Who's That Boy, e Who's That Boy também tá levando meu coração junto com ela, pelos clichês que ela tá tendo lá dentro. Então são essas duas. Nossa, a gente é meio hipócrita, gente, né? Porque às vezes a gente fala, ai não, clichê é uma coisa tão ruim, eu detesto clichê. Mas dá um clichê bem escrito pra gente ler, pra você ver se a gente não gosta. Eu amo. Tem hora que eu tô escrevendo a minha própria história. Eu amo esse sentimento, assim, sabe? De quando eu tô escrevendo e eu mesma solto um sorrisinho bobo com as coisas que os meus personagens falam. Parece que eu tô lá, sendo uma mosquinha entre os dois. Não, nossa. Nossa, eu acho muito que tem que ter essa... Tipo assim, eu gosto muito de ver vídeos de coisas sobre cinema. E por causa disso, eu acabo pesquisando muitas coisas com relação a cinema. E uma coisa que eu descobri que eles priorizam muito, que eles gostam muito, é... Tipo assim, a gente se identificar, as pessoas, os telespectadores ou os leitores, se identificarem com o personagem. E isso puxa a pessoa e intriga a pessoa a continuar lendo. Eu acho que tem que ter, sabe? Essa coisa assim de... Esse lado mais... Como eu posso dizer? Que a gente consegue encontrar nas pessoas. Entendeu? Não fazer como se os personagens fossem robôs, que tem que tudo seguir um roteiro, sabe? Eles têm que ter essa coisa mais que dá pra gente identificar na gente mesmo. Onde os espectadores consigam se identificar com aquilo que é mostrado na tela ou então nos livros. Isso. O fato de se identificar com algum personagem intriga muito a pessoa a continuar assistindo, a continuar lendo. Inclusive, fica a dica, gente, pra vocês. Criem personagens. Nossa, tem uma dica uma vez que eu vi no Instagram, gente, que é muito bom. Sigam, é Garota Bestseller. Lá ela dá muitas dicas de escrita, muitas dicas assim, sabe, de uma maneira muito legal. Ela faz vídeo, tipo como meme, faz vídeo de TikTok, de redublagem. E fala assim uns textos, é muito bom. E tipo, ela fala pra gente fazer personagens, às vezes falhos, sabe? Personagens assim que tipo... Basicamente isso que eu falei, personagens que dê pra gente se identificar, entende? Não, porque não tem nada melhor no mundo do que a gente se identificar com o personagem na história enquanto a gente tá lendo e falar, meu Deus, parece eu! Nossa, se fosse eu tomaria essa mesma decisão. Sim, às vezes a pessoa até questiona lá, né? Que decisão eu tomo? Aí eu falo, você devia ir pra direita, e ela vai pela direita. Então nós pensamos iguais, e isso parece que conecta a gente ainda mais na história. É verdade, é verdade. Cara, nossa, eu tô triste, eu não quero dar tchau. As perguntas acabaram, e nessas horas que eu queria ficar arranjando mais perguntas da telha pra ficar fazendo, porque eu gostei muito de você, Carol. Eu também gostei muito de vocês. Ai, sério. Nossa, cara, eu tava muito ansiosa pra essa entrevista, devo admitir. Eu acho que pra todas as entrevistas eu vou ficar assim, não é possível. Eu tava comentando com a Yasmin antes da gente entrar aqui na entrevista, tava falando, velho, não é possível, não importa. Eu chego assim, no dia da entrevista eu falo, tá bom, vou ficar calma. Nada hoje vai me abalar, eu vou tentar ficar calma, porque de noite eu tenho que ficar calma. Não dá, começa a chegar a hora, eu começo a ficar nervosa. Meu coração tava disparado desde a hora que eu acordei. Capaz, eu até sonhei com isso. Ai, que fofa! Nossa, amiga. Ah, mas você não precisa ficar nervosa, porque quando chega aqui a gente é mó de boa, a gente é mó zoeira. Nossa, nem tem formalidade direito, a gente tenta ser formal, mas não dá. Mas vocês são muito fofas, isso não que importa. Muito educadas também. Francamente, hoje fiquei tão calma com essa entrevista, eu pensei que eu ia ter um treco, cair no chão, assim, desmaiar. Meu Deus. Acabou que foi muito bom, né? Gostei muito de você, Sim, Carol. velho, Carol, mó gente boa. Eu disse, todas as Carol são muito gente boa. Eu disse. E que continue sendo assim, pode ser. Nossa, sério, Carol, foi uma honra receber você aqui. Nossa, eu tô muito grata, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu acho assim, que pelo fato da gente ser um projeto pequeno, assim, a gente... Talvez não é qualquer pessoa que aceitaria. Mesmo sendo assim algo novo, a gente ainda não é
um lugar assim de muito conhecido, que tem muitos seguidores. Então eu fiquei muito feliz que você tenha aceitado, fiquei muito feliz que as pessoas recomendaram você. Eu vi que você é muito amada e que tipo, os seguidores gostam muito de você. Eles gostam muito do seu trabalho. Eu fiquei muito feliz de ver isso, porque é muito raro hoje em dia a gente encontrar, assim, sabe, autoras que não fazem conteúdo yaoi e que são, assim, sabe, tipo, recebem bastante carinho dos leitores. As pessoas agora colocaram esse tabu de que todo fanfic que tem, que é dos meninos com... que não seja entre os chips entre os meninos é ruim. Tipo, gente, pelo amor de Deus, nem tudo é só SN, tá? Hello! Vamos acordar pra vida. É bem desgastante. É, assim, uma coisa que às vezes me deixa um pouco triste é quando eu planejo todo o nome da personagem. E aí tem uma lá que fala, seria melhor se fosse SN. Eu vou imaginar que ela é Nossa! SN. Ai, não. Isso dói. Eu nem recebi esse comentário, eu já senti a dor. Mas, que nem eu falei, o amor pela escrita ainda é maior. Né? Então, eu vou continuar escrevendo. Quem quiser imaginar, pode imaginar. Seja Exatamente, amiga, não pare. E eu que agradeço pelo convite, de verdade. Oh, e nunca se preocupe quanto ao seu projeto ser pequeno, porque o projeto de vocês é incrível. O fato de vocês terem se colocado a divulgar fics, sejam né, do lado hétero, tipo, entre um menino e uma menina, já é maravilhoso, porque realmente o reconhecimento é bem baixo, mas eu agradeço e tem muitos outros escritores que vão agradecer vocês também. Então, não se preocupem que vocês vão crescer muito ainda. Ai, eu fico muito bolinha com esses comentários. Talvez você... Acho que você ganhou uma fã número 1, no caso sou eu, não a Camila, tá? Peraí, que é isso? Tu olha bem. Muito bom, eu gostei muito da forma do que você acha, de suas opiniões, do jeito como você fala. Muito bom. Eu, com certeza, se você quiser seguir esse ramo assim, como escritor e tal, eu vou estar aqui para te apoiar, entendeu? Você olha que bonitinho. Vai passar uns Foi ser entrevistada e saiu com amigas. Fiquei chorando também. Oh, meu Deus. Ai, gente, eu sou emocionada, sou manteiga derretida. Peraí. Cadê meu lenço? Mas muito obrigada, de verdade. Pelas palavras, pela oportunidade, por tudo. Foi ótimo, amiga. A gente tem que te agradecer, sério. Foi muito bom ter recebido você aqui. Vai que, sei lá, vai que um dia você volta. Vai que um dia alguma fanfic sua é indicada pra uma premiação. Gostaria, não vou mentir, gostaria. Ai, tomara que a gente te veja muito por aqui ainda pelo projeto. Amém. Amém. Não percamos o contato, porque vocês são muito fofos. Não vamos perder o contato, amiga. Vamos falar lá. Me segue no Twitter. KNJFlakes. Como é o seu Twitter mesmo, Yasmin? GCookD. É uma coisa assim. Enfim, gente, é isso. Por favor, deixa o like aí, tá bom? Na moralzinha pra gente. A Carol merece o like, gente. Foi praticamente uma aula motivacional aqui, gente. Pelo amor de Deus. É isso, se inscrevam no canal e se vocês quiserem indicar mais algum autor aqui ou autora pra gente, quiser trazer algum autor que você gosta, pode deixar aqui nos comentários ou mandar uma DM pra gente lá no Twitter que a gente traz, assim como a gente trouxe a Carol. Ela tá aqui graças a vocês, tá bom? Pelos pedidos de vocês. Muito obrigada por estarem aqui, assistirem até o final. E seja escritor ou leitor, muito obrigada pelas suas leituras, sejam nas minhas histórias ou em qualquer outras. E escritor, obrigada por escrever universos incríveis. E nos vemos algum dia, talvez, em algum dos universos que eu escrevo. Valeu! Ai, que fofa! Não sei nem o que dizer, estou tão emocionada com essa menina. Oh, meu Deus! Muito obrigada, gente, por estar ouvindo este podcast motivacional. Podcast motivacional. Com muitas dicas incríveis. Então, que tá uma frase, nunca desista dos seus sonhos. O Bang acredita também. Fechar o vídeo assim, nunca desistam dos seus sonhos. Exato. Não deixe de sonhar.
O Nandium ficaria muito triste se você desistisse. A trilha sonora. Sonhar, nunca desiste. Como algumas pessoas dizem, só deixe de sonhar quando seus sonhos estiverem se realizando. Nó! Pô, parceira! Muito bom! Muito bom! Meu Deus, gente, eu venero essa mulher, meu Deus.